Olá pessoal, eu sou Patrícia Costa, professora de matemática, e hoje nós vamos trabalhar operações com números naturais. Primeiramente, vamos trabalhar com adição. O que é que traz pra gente, o que é que vem à nossa mente quando nós falamos em adição? Vem a ideia de soma, de acréscimo, não é mesmo? Por exemplo, eu digo para vocês que Maria, ela tem 120 papéis de carta. E Joana tem 204 papéis de carta. Eu quero saber quantos papéis de carta as duas possuem juntas. Ou seja, os papéis de carta de Maria somados aos papéis de carta de Joana totalizam quantos papéis de carta? Então, a gente vê aí que é uma continha de somar, é uma adição. Então, primeiramente, nós vamos armar a conta, aqui ela já está armada. Temos que ter o cuidado de colocarmos unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. E aí, então, nós vamos efetuar o cálculo propriamente dito. Eu tenho aqui 0 mais 4 horas. Se eu não tenho nada, eu tenho 0 e acrescento 4, eu fico com 4. Se eu tenho 2 e não acrescento nada, eu permaneço com 2. Se eu tenho 1 e acrescento 2, eu vou ficar com 3. Então, aqui nós temos a nossa continha, né? 120 mais 204, resultando 324. Cada termo da adição, da soma, ele tem um nome. O primeiro termo vai ser chamado de primeira parcela. O segundo termo, segunda parcela. Ou seja, parcela é o que é somado. São os termos que eu estou somando. Já o resultado recebe o nome de soma ou total. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou fazer uma festa e vou encomendar brigadeiros, casadinhos e moranguinhos. Eu vou encomendar 180 brigadeiros, 250 casadinhos e 130 moranguinhos. Eu quero saber quantos doces ao todo eu encomendei para essa festa. Então, nós vamos, como eu já disse antes, arrumar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Vou efetuar a soma, 0 mais 0, 0, mais 0, 0. 8 mais 5, 13. 13 com 3, 16. Observem que o resultado, 16, ele é composto por 2 algarismos. Pode ser que numa conta eu tenha um total formado por 2, por 3 algarismos. Quando isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a unidade e vou subir o restante. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 mais 5, 13, 13 com 3, 16. Eu vou colocar o 6, que é a unidade. O que é que vai ficar? O 1 da dezena. Eu vou subir. E vou acrescentar aqui nessa coluna. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5. Então, para essa festa, nós teremos 560 docinhos. Mais uma vez falando a respeito dos termos. Eu tenho aqui 3 parcelas sendo somadas. Eu posso ter mais parcelas? Pode sim, pode ter 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos nomear cada uma dessas parcelas. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. E o resultado recebe o nome de soma ou total. Vamos falar agora sobre as propriedades da adição.
É muito fácil esse assunto, tá? A primeira propriedade que nós vamos trabalhar é a comutativa. Gente, comutar quer dizer trocar. A propriedade comutativa nos diz o seguinte, que a ordem das parcelas, ela não altera a soma. Patrícia, isto quer dizer o quê? Se eu tiver que somar 13 mais 5, é o mesmo que somar 5 mais 13. Não vai alterar o resultado, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Isto é o que diz a propriedade comutativa. Outro exemplo, se eu fizer 40 mais 24, vai dar 64. Se eu fizer 24 mais 40, dá os mesmos 64. Então, nós vimos que a ordem das parcelas não alterará a soma ou total. Essa é a primeira propriedade da adição que nós estamos vendo. Além dessa, tem outra, Patrícia? Tem. É a propriedade associativa. O que é que diz essa propriedade? Que em uma adição de 3 ou mais números naturais quaisquer, nós podemos associar as parcelas de modo diferente. Vamos aqui escrever uma conta, uma continha simples. 2 mais 5 mais 7. Eu posso associar os dois primeiros números. E aí eu faço 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. Mas e se eu não associasse os dois primeiros e associasse os dois últimos? Como será que ficaria? Se eu fizesse assim, faríamos dessa forma. 2 mais, resolvendo o que está nos parênteses. 5 mais 7, 12. 12 com 2, 14. É exatamente o mesmo resultado. Então, a propriedade comutativa diz o quê? Que se nós invertermos a ordem das parcelas, a soma ou total não se alterará. E o que é que diz a propriedade associativa? Que numa soma, numa adição de 3 ou mais parcelas, nós podemos associar parcelas e o resultado não se alterará. Aqui, por exemplo, eu associei as duas primeiras, aqui eu associei as duas últimas e o resultado ficou inalterado. Para finalizarmos, temos a propriedade do elemento neutro. Gente, o elemento neutro da adição é o zero. O que é o elemento neutro? É aquele que não interfere, não já está dizendo. Elemento neutro, ele é neutro, ele não altera nada. Se eu tiver aqui, por exemplo, 12 mais 0, vai ficar 12. 21 mais 0 é 21. Então, o zero, ele é o elemento neutro da soma, o elemento neutro da adição. Então, essas são as propriedades que nós vimos. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. E até a próxima.